Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos na lição número 7, 18 de maio de 2025. Estamos no segundo trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne. A CPAD é uma livraria e editora onde o povo de Deus compra bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Em todo o território nacional, você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD agora está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem pertinho do metrô Belém e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus no Ministério do Belenzinho. Então ali você procura e acha seu material de estudante de escola dominical. Também no novo templo da Assembleia de Deus você tem a loja da associação ali no térreo. Logo que você entra, tem a loja da associação. Ali você procura o irmão Alex, pastor Silas, e ali você adquire também bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é uma livraria online, onde você compra com o nosso parceiro direto, online, recebe na sua casa e você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Quero agradecer aqueles que têm enviado a sua oferta, têm feito o seu Pix. Aqui embaixo tem um número de celular, o DDD é 11. Você pode cooperar conosco, a sua oferta, a sua contribuição será muito bem-vinda. Já quero agradecer o nosso membro aqui, irmão Jefferson Queiroz, que tem cooperado conosco, e alguns outros irmãos, inclusive agradecer irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido provisoriamente esse espaço onde está o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa, irmã Francileide, sua filhinha Estherzinha. Também quero agradecer a Deus pela vida do irmão Josué, marido da Marilena, ali da congregação do BNH, também tem nos ajudado aqui com o cenário, com tablado, carpete, com essa tela. Ele tem sido um amigão, um parceirão, tá? Deus abençoe o irmão Vinícius, marido da Cíntia, também tem nos ajudado com a iluminação, dando algumas orientações. E assim, Deus abençoe minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, todos os irmãos e irmãs que têm cooperado conosco, têm orado por nós, têm nos ajudado direta ou indiretamente. Deus te abençoe. Lembrando que aqui embaixo tem uma playlist, nós estamos na lição número 7. Se você perdeu alguma lição, vai lá na playlist, procura, assista e depois venha de novo aqui para as lições mais atualizadas. Deixa aqui embaixo seu gostei, se inscreva no canal, deixe algum comentário, compartilhe essa videoaula nos seus grupos de transmissões, no seu Facebook, Instagram, onde você quiser. Me ajude e nos ajude a fazermos a obra de Deus. Vamos lá, então, lição número 7, de adultos da CPAD, 18 de maio de 2025. Eu sou a ressurreição e a vida. Palavras de Jesus. Texto áudio. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 11, versículos 14, 15, do 17 ao 21 e do 23 ao 27. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora,
Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa assentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quais são os objetivos desta lição de hoje? Primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Segundo objetivo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Terceiro, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Então, a palavra-chave aqui é vida. Vejamos na introdução. Marta se encontra com Jesus, ao chegar em Betânia, esse encontro revela aspectos para a edificação da nossa vida espiritual, através da palavra, e nessa lição nós vamos observar o propósito de Jesus ao fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. O que ele indicava com esse milagre? Iremos também aprofundar o diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição de Lázaro e a partir do milagre de Lázaro, vamos ver a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus, e todo o Novo Testamento trata sobre isso. Então, primeiro, o propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, está lá em Lucas 7, e o da filha de Jairo, está em Marcos 5, 22. E eu confesso para vocês que eu esqueci de colocar o nosso microfone de lapela, mas eu farei isso agora. Permissão de vocês, Vamos colocar o microfone de lapela, que eu acredito que melhora a qualidade do som. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que vamos abordar aqui no capítulo 11 de João. Este é o último dos 7 sinais. São 7 sinais no Evangelho, 7 milagres encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Então, esses sinais apontavam que Jesus ele era o Messias, que ele era vindo de Deus, que ele era o Filho de Deus. O capítulo 11, então, liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão, tentaram prender Jesus, e se dirige para além do Jordão, lá nos versículos, capítulo 10, do versículo 40 ao 42, ele vai para longe. Ao ser informado sobre a morte, sobre a doença de Lázaro, que estava à beira da morte,
Jesus já está a leste do Jordão, está lá em João 10:40, e levaria, eles andavam a pé, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto, já fazia 4 dias. É o versículo 17 que nós lemos na leitura bíblica em classe. Número 2, o desapontamento de Maria e Marta. Lembrando que Jesus era amigo dessa família, era amigo de Maria, Marta e Lázaro, tá? E ao que parece, né, segundo o pensamento de Maria e de Marta, Jesus demorou demais para chegar. O desapontamento de Marta e Maria. O versículo 3 expressa a esperança de Marta e Maria em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, para curar a Lázaro. Devido ao carinho e à amizade do nosso Senhor, que ele tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, né? Elas então desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Obviamente que se Jesus chegasse rápido, dava tempo dele orar e curar o Lázaro, né? No entanto, né, a visita dele no tempo de Marta e Maria não aconteceu, não se concretizou. É fundamental, então, destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. Não é na minha hora, não é na sua hora, é no tempo de Deus. Lembrando que nós vivemos num tempo cronos. Deus ele vive num tempo chamado kairos, num tempo eterno. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí ele diz, Deus não está sujeito às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega nem atrasado e nem adiantado para cumprir a vontade do Pai. Jesus sempre chega no tempo certo. Jesus chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Na visão de todos ali presentes, ele chegou atrasado, mas ele chegou no tempo certo. Era o tempo de Deus. Número 3, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que, se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Podia curar Lázaro e ele não iria morrer. Elas tinham plena consciência de que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, o plano de Deus Pai não coincidia com o plano delas, com o plano de Marta e Maria. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a morte de Lázaro, a ausência temporária de Jesus, né, e a chegada aparentemente tardia do Senhor Jesus. Tudo isso está aí no capítulo 11 de João. Contudo, Jesus estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus, o Pai, e traria consolo à amada família de Betânia. Então veja a importância de nós esperarmos o tempo de Deus, o tempo certo de Deus. Não o nosso tempo, não a nossa hora. Eu e você, cristão, professores e alunos de escola dominical, membros da igreja do corpo invisível de Cristo, nós precisamos aprender a viver no tempo de Deus, no tempo kairos. Devemos aprender a esperar nesse tempo. Número 2, o encontro de Marta com Jesus. Primeiro, o encontro. No versículo 20, nós vemos aí o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, ele já tinha chegado, a irmã de Maria foi ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, ele expressou
a sua convicção, ela expressou a sua convicção de que se Jesus estivesse lá, quando Lázaro estava doente, o seu irmão não teria morrido, Jesus teria curado o seu irmão. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Então aqui a coisa era mais profunda do que a Marta queria. Ela queria só que Jesus curasse. Jesus falou, não, eu vou fazer muito mais, Lázaro ele vai ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário da ressurreição, que era esse, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico, que é o versículo 24 de João 11. Ela achava que era da ressurreição que Jesus vinha falando, da ressurreição eterna, depois que a pessoa fosse mudar de endereço da terra para o céu. Na realidade, viver a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé, que é aquilo que eu acabei de falar minutos atrás. Nós vivemos num tempo cronos, marcado pela passagem do dia, da noite, semanas, meses e anos. Vivemos situações complicadíssimas nesta vida, mas Deus está acima de tudo isso, porque Ele vive no tempo kairos, no tempo eterno. Ele está acima de tudo isso que nós vivemos aqui, tá? E nós temos esse desafio de viver pela fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Ou seja, Jesus, o Deus encarnado, aquele que era a vida, que era a ressurreição, estava ali diante de Marta. E ela ainda não tinha entendido isso. Quando Lázaro ressuscitará, é o subtópico 2. O diálogo entre Marta e Maria, entre Marta e Jesus, revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Era naquele momento. Ele declara, para ilustrar essa verdade, então, Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, não há necessidade de esperar o último dia, eu vou fazer isso agora. Eu posso fazer isso agora. Era o que ele estava dizendo. Então, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revela a doutrina da ressurreição associada à sua pessoa. Ele era a ressurreição, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Está lá no versículo 43 e 44. Então, ele estava como o Filho de Deus encarnado, tá? Ele era a ressurreição e a vida. Então, dentro do Cronos, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele era o Filho de Deus e ele tinha a autoridade do Pai para fazer aquilo que ele fazia. Número 3, a promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições importantes, valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Aqui ele tinha essa autoridade. Ao se identificar como a ressurreição, ele se coloca como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Segunda lição, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, disse Jesus. A promessa de vida, vida presente, vida com qualidade e vida eterna. Assim, aqueles que creem em Cristo
recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Quem está em Cristo tem a verdadeira vida, a vida com qualidade, a vida abundante. Número 3, agora a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Isso é uma doutrina bíblica. A ressurreição do corpo, o milagre da ressurreição de Lázaro, realizada por Jesus, não foi o único, tá? Não teve só esse milagre. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não mais experimentarão a morte. Aqui está falando quando entrarmos na eternidade, a ressurreição para a vida eterna. A ressurreição, a doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. Nós cremos na ressurreição do nosso corpo. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Então, todos os que morrem em Cristo, no arrebatamento, serão ressuscitados para a vida eterna, ou serão ressuscitados durante o arrebatamento para a vida eterna. Já os injustos, eles vão ressuscitar para o juízo final. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Nós cremos no arrebatamento invisível da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Está lá em 1 Coríntios 15, 42 e 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17. Por outro lado, já adiantamos um pouquinho, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo em glória. Não é um corpo glorioso, é um corpo sem glória, destinado à condenação eterna. Tá lá também, 2 Tessalonicenses 1 e 9, e lá no capítulo 20 do Apocalipse. Então, esses ímpios ressuscitarão para a morte eterna, para o julgamento e depois o julgamento final e depois a condenação eterna. Número 2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. João 11, 26. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Não vai mais morrer espiritualmente falando. Ele já está vivo para sempre. O nosso Senhor fala de algo que vai, obviamente, além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Existe essa vida natural e nós temos a vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Todo crente, todo cristão, quando morre, ele morre na esperança da vida com Cristo, porque ele já está salvo. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus,
A morte é uma transição para a vida eterna. É através da morte que nós entramos na vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então, nós passamos da morte para a vida. Tá? Nós entraremos numa nova realidade, uma nova natureza espiritual. Uma viva esperança. Número 3 e último, estamos chegando ao final. O relato, então, sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte dos entes queridos. Ele sentiu compaixão, Jesus chorou e Jesus manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Jesus sentiu a dor da perda. Ele já havia, provavelmente aqui, ele já havia perdido o seu pai, né, que o criou, que era José. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, quando ele fala essa frase diante do túmulo, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. João 14, verso 3. Tá? Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Todo salvo tem essa esperança de que será ressuscitado por Jesus de Nazaré. Por isso que é tão importante a ressurreição de Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Então já passou da morte para a vida. Essa é a esperança de todo salvo. Então, nós vimos aqui na conclusão, observamos aqui na conclusão, que nós exploramos o diálogo entre Jesus e Marta, onde elas manifestaram, né, as dúvidas da Marta, juntamente com as questões da doutrina bíblica da ressurreição do corpo, lembrando que eles não tinham o conhecimento pleno, Jesus estava ali, né, como homem, nós não, agora nós temos o conhecimento pleno, a revelação completa. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade ampla e profunda, que é qual? Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina, então, pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Todos nós, salvos em Cristo Jesus, cristãos que obedecem os mandamentos, que vivem uma vida cristã autêntica, todos nós morreremos, mas seremos ressuscitados. Teremos o nosso corpo ressuscitado para viver eternamente com Deus. Assim, então, nós terminamos a lição 7, 18 de maio de 2025. Eu sou a ressurreição e a vida, lição da nossa CPAD. Não se esqueça, deixa aqui embaixo seu gostei, deixa aqui algum comentário, um abraço, uma paz do Senhor, alguma coisa, alguma observação, e até a próxima, se Deus quiser.